Tem que falar a sua frase, Edu. Senão não Estamos ao entrou. vivo, Aê! estamos ao vivo. Deixa eu checar aqui para ver se está tudo direitinho. Enquanto o pessoal entra. Vamos dar um minutinho aí para o pessoal entrar. Só estamos checando aqui. O pessoal está começando a entrar. Vamos ver se está ok aqui. Só estamos checando aqui. Ok. Está funcionando. Deixa eu esperar o pessoal entrar. Carol Zanutin, você está em São Paulo? Estou em São Paulo, moro aqui próximo ao estádio do Palmeiras. Ah, então eu moro aqui na Monte Alegre, em Perdizes, pô. Ah, pertinho. Meus filhos estudam aí. Quer dizer, os meus não, agora só o menino que estuda aí no Batista. Ah, estudei 7 anos lá, hein? Foi onde eu conheci o Reinaldo. Estudei com o Reinaldo da 7ª ao 3º colegial. O pessoal já está entrando aqui. Mas ele fez humanas no colegial lá no Batista, podia escolher exatas, humanas e biológicas. Eu fiz exatas. Ah, não sabia naquela época. Mas aí é quando ainda era antigamente, né? Nos antigamente. Agora não pode mais, meu rei. Molecada tá... Agora não pode mais falar colegial, senão o povo descobre a nossa cidade, gente. É ensino médio. É ensino médio, né? A gente às vezes esquece. Pessoal, boa noite. Manda seu tio, é ensino médio. É o tio da Suquita do ensino médio. Pessoal, boa noite. Vamos dar a live de hoje aqui no Super Cinema. Carol Olival, diretora da Fusei University com a gente. E o consultor Zanutin vai dar uma aula pra gente. Tava dando uma aula de ética aqui antes da gente começar a live. Carol, apresenta o nosso convidado, por favor. Vamos lá, boa noite, Edu, boa noite, Zanutin. O Zanutin é autor, é treinador internacional, é professor, é palestrante, é empreendedor. E a gente vai falar nessa linha do que a gente tem falado todos os dias, né? De tentar buscar a nossa reinvenção, como é que a gente enxerga tudo isso que está acontecendo da forma mais positiva possível, se reinventa, se mantém no mercado e segue a vida, porque é o que a gente precisa fazer, né? Estou super interessada aqui na conversa do Zanutin para começar com o título, né? Que é "E agora, daqui para frente, o que fazer?", que é exatamente a pergunta que está todo mundo buscando. Então, conta um pouquinho, Zanutin, para a gente de onde você vem, né? O que você faz e qual a tua visão sobre isso, o que a gente pode compartilhar de positivo com o pessoal que está assistindo a gente. Bom, então, primeiramente, boa noite a todos. Um grande prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Edu, Carol. Uma delícia poder compartilhar, dividir, partilhar, enfim, e a gente trocar essas ideias para gerar conhecimento, para também gerar insights e tudo mais. Então, a todos que estão nos assistindo, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estar conosco, dedicar um tempo, né, querendo ou não, às vezes a gente acha que tem muito tempo, mas o tempo ainda continua de 1.440 minutos por dia, não mais do que isso, pode correr o risco de ser menos, mas não mais. Então, muito obrigado por você que está aqui conosco, mande perguntas, enfim. Bom, Carol, eu nasci em São Paulo, eu nasci no bairro da Lapa, já deu para sentir pelo eu nasci num hospital chamado Mater Dei, hoje não existe mais, ele se chama Metropolitano, se não me falha a memória. Isso tem 49 anos atrás, no dia 1 de janeiro de 1971. Ah, é jovem ainda, então você é jovem. Menino, eu estou no processo de evolução, então eu só posso ficar idoso, jamais velho, porque ficar velho é muito chato, velho. Eu me formei, eu venho da área de administração, de marketing, da área de pesquisa, né? Eu navego bastante no lato sensu, também no estrito sensu, nos processos de mestrado e doutorado. Enfim, tenho alguns livros escritos, todos eles baseados num tripé meu de atuação, que tem a ver com venda, com resultado e com espiritualidade corporativa, né? Então, eu basicamente trabalho nesse tripé, eu falo sobre isso, eu gosto de falar disso, então hoje aqui a gente vai falar um pouco sobre isso, vai acontecer aqui, daqui para frente o que faremos, tem a ver com otimismo positivo, tem a ver com a nossa antifragilidade, tem a ver com a nossa capacidade de avaliar e olhar para os dados e transformar em informação relevante para tomada de decisão,
Não é hora de pânico, é hora de serenidade, é hora de entendimento, enfim, a gente conversar um pouco sobre isso, né? Eu trabalho com palestras e treinamentos, hoje em dia, já tem 10 anos, já fui industrial, dono de lojas de varejo em 6 shopping centers, sou pai da Maria Raquel, do Rafael, casado com a Kátia. A ficha completa, e CPF. Sabe, cara, é isso, é isso. E assim, Muito um bom. otimista positivo por natureza, eu Então, sou um opa, copo meio cheio. eu, É eu, isso. troquei, Resumo, fiz uma cara. baguncinha aqui. Eu já acho que a gente podia emendar justamente para essa pergunta que está aí agora na tela. O que é, Eita, afinal, otimismo positivo? Que você falou aí. Que a gente já imagina. Alguém pode ser otimista e ser negativo? Ou ser pessimista e ser positivo? Como que é? putz, ótima pergunta. Explica pra gente o que é Ótima, otimismo positivo. ótima pergunta. Sabe, cara, que eu tava falando agora há pouco numa aula falando sobre isso, e pode mesmo, Edu. Tem gente que é um otimista negativo, ou seja, ele não consegue viver na realidade, então o que é um otimista negativo? É o cara, a pessoa, a mulher, o homem, qualquer pessoa que viva no mundo de Bob, no país de Alice, na ideia de Poliana, onde tudo é cor-de-rosa, onde tudo vai dar certo, eu estou de água até aqui, e não, mas vai sair, vai dar Algo, certo. algo, vai, algo vai me salvar. Um Deus ex machina vai aparecer e vai me salvar disso. Isso, cara, o cara tem a imaginação que vai surgir um ser mitológico grego, né, e vai tirar ele daquela situação. Então esse é um otimista negativo. O otimista positivo é o indivíduo, eu faço parte desse grupo, que é o tipo de indivíduo que tem um pouco de resiliência, ainda não gosto muito da palavra resiliência, sou meio, mas há que se pensar, e também a antifragilidade. Qual que é a diferença, então, entre resiliência e antifragilidade? Resiliência é um estado da física, onde a gente tem uma ideia de um balão, por exemplo, de uma bexiga, que você enche a bexiga, ela muda de estado, fica cheia, mas ela suporta uma quantidade de ar. E aí o ser humano também é assim. Tem uma hora que, se você não tomar cuidado, você explode, você estoura, né? Então aí tem que tomar um cuidado. A resiliência tem disso, mas volta ao estado normal. Quando eu penso ser humano, eu não gosto muito da palavra resiliência, porque nós, seres humanos, passando pelo que nós estamos passando, e nós estamos falando de uma situação de guerra. Nós não estamos falando de um estado de guerra, que é completamente diferente. Mas essa situação de guerra, quando a gente vive isso do jeito que a gente está vivendo, principalmente nos dias atuais, em tempos de coronavírus, em tempos de Covid-19, cara, a gente está vivendo uma situação de guerra, onde há uma redução dos recursos, há uma redução do consumo, há uma queda expressiva de demanda, como os economistas gostam de chamar. A gente vai viver a falta da demanda necessária para otimizar todos os recursos, então a gente está vivendo uma situação de guerra. Numa situação de guerra, cara, a gente vai demorar de 12 a 18 meses para recuperar. Então, o otimista negativo, ele fala, não, você já logo vai passar, fica sossegado. É igual uma vez o Lula falou que era uma marolinha, né? Essa marolinha, isso vai passar, esse vírus vai passar. Outro dia eu ouvi o cara falando, vai voltar tudo ao normal. Então não tem normal, é uma nova normalidade, é um novo normal. O otimista positivo, ele enxerga isso, sabe que vai ser desafiador, sabe que vai ser complexo, ambíguo, volátil, incerto, como tudo que está acontecendo, mas ele tem um olhar diferente, que é, dentro daquilo que é volátil, eu preciso, então, agora, entender como é que funciona esse movimento. Dentro daquilo que é incerto, eu preciso de clareza. Dentro daquilo que é ambíguo, eu preciso de agilidade. Dentro daquilo que é complexo, eu preciso de clareza, de entendimento, de comprometimento. Então, o otimista positivo, ele olha o copo meio cheio, mas com um plano. E ele olha com um plano de curto, médio, longo prazo, põe as coisas no papel e avalia com várias óticas ou vários óculos. O que eu vejo muito, Edu e Carol, na minha visão? As pessoas têm a mania de pôr um único óculos e enxergar aquele caminho. O que está acontecendo, por exemplo? Se as pessoas assistem a mesma emissora, no mesmo jornal, todos os dias, ela está pulverizando ou maximizando a quantidade de informação equivocada no cérebro dela. Ela só tem aquela notícia, ela só tem aquela informação, ela só vai replicar aquilo que é ruim.
ela só replica aquilo, ela não tem mais outras informações. Então, a grande diferença para mim entre um otimista realista, né, um otimista positivo, e um otimista negativo, um otimista irrealista, é aquele que é otimista, mas tem um plano, e dentro do plano ele faz consertos, melhorias, revisão de metas, enfim, e não viaja na maionese. Em relação daquele outro que, ó, puta, sabe assim, motivação, velho? Não sei se você já viu, vai dar certo. Desperte o leão que tem dentro de você e fica só nisso mesmo, né? Aquela. Tem a ver com isso, e eu tenho tomado esse cuidado de não ficar. Existe um limite, né, entre você estar informado e não se alienar, mas também não ficar refém dessa informação, ainda mais hoje, sabendo que é muito difícil você conseguir descobrir a fonte de cada informação, e muitas vezes, até quando tem a fonte, como é o caso das emissoras, não necessariamente essa fonte é isenta, né? Como é que você vê isso do limite de qual é a quantidade de informação que é apropriada para que a gente não se perca e não vire refém dessa informação? Ô, Carol, ótima pergunta. Para mim, tem 3 pontos importantes que a gente tem que saber que são diferenciados. Primeiro o que são dados. Dados a gente tem primário e secundário, nem vou discutir terciário aqui, que não precisa agora, mas eu tenho dados primários e secundários. Os dados primários, eles são sempre mais complexos de se adquirir, de se conquistar, ou tem que fazer uma pesquisa, ou tem que ter uma profundidade maior dessa informação, enfim. Esses dados são mais complexos, mais difíceis de achar, porque eu tenho que pagar, eu tenho que encontrar isso de alguma forma. Outra coisa são os dados secundários, que é esse monte e essa parafernália de dados que a gente tem hoje, que a gente vai ter que, de alguma forma, passar por um crivo, e aí cada um com o seu conceito moral, com o seu conceito ético, com o seu modelo de comportamento, entendendo aquilo que faz sentido para ele. A gente tem que lembrar que a essência do ser humano o ser humano gosta de ter razão. Então, todo ser humano quer ter razão. Eu lembro uma vez que eu estava dando uma palestra sobre isso, e um cara no fundo da palestra falou assim, pô, Zanuta, eu não concordo com você. Eu falei, beleza, você tem razão. É o direito de não concordar. Cara, não vai discutir para quê. Então a gente tem isso, sabe, Carol, Edu? O outro ponto é que, desses dados, o que eu tiro de informação? Que informação eu quero? E aí, há que se ter um pouco mais de profundidade, um pouco mais de cuidado. Por quê? Quando eu tenho os dados primários, secundários, ou quiçá, só os secundários, e aí eu tenho informação, eu tenho que ter a capacidade, eu tenho que ter competências, eu tenho que ter habilidades que me ajudam a transformar essa informação em informação relevante para o meu negócio, para a minha tomada de decisão, para a maneira como eu vou encarar o que eu tenho que encarar para frente. Então, acho que tem que ter um cuidado muito grande nessa hora. Por exemplo, eu fiz um levantamento de taxas ontem, né, para pensar um pouco mais de mercado, e eu mandei para um camarada, o camarada falou assim para mim, mas esses dados que você pegou, eu peguei da OMS, de todos os sites onde todo mundo tem pego os dados que fazem sentido, que são dados secundários. Ele falou, mas os dados não são confiáveis. Eu falei, bom, é legal você me falar que os dados são confiáveis. Então significa dizer que eu estou alinhado com o mundo, porque os governadores tomam decisões em cima desses dados, a organização, o Ministério da Saúde toma decisão em cima desses dados, o presidente da República, os governantes e os diretores de empresas e multinacionais. Então, eu estou alinhado com o mundo, eu estou tomando decisões também em cima de dados não confiáveis. Então, dá licença, esses são dados que fizeram sentido para mim, eu, diante desses dados, transformo em informação, e que informação relevante eu vou trazer para a minha tomada de decisão. Na minha visão. Vê se eu vou te colocar numa roubada agora com a pergunta que eu vou te fazer. Né? Com esse agora, daqui para frente, o que faremos, eu vejo... que são 2 instâncias que tem que tratar isso. Aqui no Super Cinema, a gente tem 1.300.000 seguidores aqui no Facebook, um pouquinho mais, e é o pessoal da parte de audiovisual, né? Então, se você conseguir responder a parte que do destino empresarial, e aqui agora, daqui para frente, o que faremos do lado empresarial, né? Pro pequeno produtor de vídeo, grande produtor de vídeo, fotógrafo de casamento, etc., é uma parte, né? Só que essas pessoas, elas têm uma vida social, elas têm uma família, têm filhos ou não, têm namorada, têm namorado, tinham planos, e também, e agora daqui para frente o que faremos? Em casa.
Você tem, então, uma pergunta é o que faremos com o trabalho e o que faremos socialmente em casa com os nossos amigos, com os nossos familiares, com a nossa vida social. Boa. Então, vou também tomar a liberdade de dividir a resposta em duas. Beleza. Vamos lá. Pô, primeiro que é muito legal saber e ter o conhecimento que a galera de audiovisual, eu dei aula na universidade muito tempo para turma de audiovisual, e eu falava isso direto em algumas conversas. Vocês são os caras do futuro do stream que vão ser responsáveis por levar o conteúdo e o conhecimento para cada device que tem no planeta. Eu tenho para mim que a galera do audiovisual que vai saber encarar esse movimento, encarar esse tempo de forma muito profissional, focado no desenvolvimento, né? Então, daqui para frente, o que faremos? Foque no seu desenvolvimento de competências, de habilidades e de ferramentas, para que você possa produzir cada vez mais junto com aqueles caras que querem gerar os conteúdos e produzir os conteúdos. A galera do audiovisual é a grande responsável hoje. Aqueles que ouviram lá no passado, eu acho que foi legal e caminharam nesse sentido. Quem não foi ainda tem que ir, porque serão os grandes responsáveis por transformar e disseminar o novo modelo de educação, o novo modelo de transmissão de conhecimento, um novo modelo de aprendizagem. Não é para o Brasil. O cara do audiovisual que está pensando em São Paulo, está pensando no Brasil, está pensando pouco. É um cara que tem condições de produzir para o mundo, fazer vídeo para parceiro em Portugal, em Angola, em Moçambique, nos Estados Unidos, na Argentina, no Chile, e abrir o leque para poder aproveitar esse momento e entender que daqui para frente, mais do que nunca, a gente vai precisar de mais stream, mais broadcast, mais conhecimento, mais podcasts bem estruturados, mais vídeos bem elaborados. E detalhe, não tenha medo. Não tenha medo de ensinar o seu cliente. Porque quanto mais você capacitar o teu cliente, a ele também poder editar, poder colocar alguma coisa, mandar para você rever, para você ter as alianças de trabalho, isso vai ser extraordinário, Edu, na minha visão. É uma nova maneira. Você não vê isso como o seu cliente podendo virar um concorrente seu, ou pelo menos não precisando contratar você para aquele serviço? Não vejo. Eu vejo como uma partilha do conhecimento, onde eu, cliente, também vou trazer outros para o cara. Eu faço isso com o cara que trabalha comigo de vídeo, eu indico. E ele me ensina, às vezes, entra aqui, você mesmo já põe lá, você pode cortar esse pedacinho você mesmo no canal do YouTube, você não precisa me ligar, vou te ensinar aqui como é que você faz, você corta, tal. E eu continuo fazendo e mandando para ele, produzindo. Entendeu? É que algumas demandas de pequenos ajustes eu não preciso mais mandar para o cara, porque ele me ensinou. E ele continua ganhando, ele não me perdeu como cliente, tem mais trabalho e tem outros clientes chegando. Então, o medo de capacitar o cliente, eu acho que a gente corre mais risco de perder. Fotógrafo, por exemplo. Você pega o fotógrafo, ele pode ensinar alguns truques de imagem que o cara pode usar no celular. Ele nunca mais vai esquecer. Nós estamos falando do gatilho mental da reciprocidade, cara. Isso, não vai esquecer, entendeu, meu? Putz, o cara me ensinou. Edu, eu tô querendo fazer uma foto aqui, me dá uma dica. Ele fala, cara, usa esse filtro, usa esse negócio aqui. Cara, ele não vai parar de mandar a demanda para você, porque quanto mais o teu cliente sabe, mais certa e assertiva é a demanda que ele te manda. Ele manda serviço melhor para você. Ele sabe explicar melhor o que ele quer. Exatamente. Eu falo hoje uma linguagem com a galera de vídeo que eu não falava há 10 anos atrás, 5 anos atrás, e agora, nesses últimos 30 dias, falo mais ainda a linguagem. Porque o cara, às vezes, eu tô numa live com ele, numa videoconferência, ele abre o Adobe Premiere dele e fala, tá aqui, Zanuta, pôs uma trilha de áudio aqui, também puxei, faz o seguinte, quando você fizer o podcast, manda esse detalhinho, faz quebradinho, pode gravar na sequência que eu me viro aqui, você só manda os cortes no vídeo, fala onde vai cortar. Putz, quando ele me ensina, eu fico melhor, ele fica melhor, o trabalho dele melhora, fica mais rápido, renderiza mais rápido, faz tudo mais rápido. Nossa, então, acho que deixa eu complementar um negócio, Zanutin, porque eu acho assim, que a gente está passando do mundo da competitividade para o mundo da colaboração. Eu acho que essa é a mudança que a gente está fazendo.
E acho que isso que você está falando tem tudo a ver, né? Essa visão de não enxergar a falta, né? Não enxergar que toda vez que você compartilha um conhecimento ou compartilha alguma coisa com alguém, aquilo vai te faltar. Porque não é isso que a gente tem que aprender, né? Acho que me relaciono 100% com isso que você está falando. E como cliente, é a mesma coisa, Edu. Todas as vezes que a minha agência me ensina a fazer alguma coisa, ou me dá login, usuário, e fala, ó, vai lá, cria você. Puta, eu dou valor no que eles fazem, porque eu entendo como é fazer. Dá um trampo. E geralmente esses rabinhos que eu aprendi a fazer é coisa que eu só enchi o saco da agência para fazer, eu não pagava. Arruma esse negocinho aqui, agora eu entro, eu arrumo, e a agência fica em outro âmbito para mim, né? Eu tô 100% Carol e, claro, Zanutin também. Aqui no caso do Super Cinema, a gente sempre a gente criou a página tem 7 anos, né? E hoje, dessa parte de educação do audiovisual, nós somos a maior página no Facebook no mundo, né? Que legal. E a gente, o Ale e eu, o Wagner um pouco menos, que o Wagner é mais de produção, é mais de chão de estúdio mesmo, ele gosta de subir, subir em poste e colocar o fio. E a gente decidiu fazer uma página que ensinava as coisas que ninguém queria nos ensinar. Ninguém queria nos ensinar. E o Ale falou, porra, eu vou ensinar. Então a gente começou que o Ale fez 2 cursos completos, ele colocou no YouTube, que tem lá centenas de milhares de visualizações, cada um dos cursos, cada curso. Aliás, quem não sabe que está nos ouvindo aqui, no YouTube do Super Cinema você tem o curso completo de Lightroom e o curso completo de colorização, lá com 17 ou 19 episódios cada um, com um cara que faz melhor que isso no Brasil, que é o Alexandre Acho, que é um cara que, quando é contratado para fazer isso, é pago a peso de ouro, né? Talvez o profissional mais caro do Brasil hoje, nesse tipo de produção, é o Alexandre Acho, que trabalha comigo, fundador do Super Cinema. E ele falou, não, eu vou ensinar de graça. Eu quero ensinar as pessoas de graça. E acho que isso nos ajudou a crescer, porque a página aqui no Brasil, não quero desdenhar de ninguém não, mas o segundo lugar em seguidores no Brasil, que é uma página X, que faz o mesmo tipo de conteúdo que a gente faz, ele tem 24 mil seguidores, né? Então, a gente tem 1.300.000. Acho que a gente cresceu porque a gente a gente ofereceu muito, né? A gente dá, então a gente gosta, a gente virou referência. Mas, Anotinho, já fiz o meu merchan aqui do Super Cinema, vamos voltar para você aqui. Faltou você responder agora o que faremos dentro de casa, a segunda parte. Só para fechar aqui, Carol, a gente usa um termo dentro da administração técnica, se chama coopetição, que a gente coopera e compete ao mesmo tempo. As pessoas que entenderem isso aí cada vez mais, elas vão maximizar e vão ter cada vez mais clientes, não vai ter falta. Só falta quando a gente divide. Mas quando a gente compartilha e partilha, ele multiplica. Tá aí o exemplo do Edu. Quando partilha e compartilha, não divide, multiplica. Então, dividir acaba. E eu falo isso direto. Agora, vamos aqui para esses tempos aí que o Edu falou. E agora? O que a gente faz em casa? O Edu, na minha visão, é muito simples. Aqueles que não aprenderam, não se implore, é simples. Mas aqueles que não aprenderam ou não sabiam como fazer os seus trabalhos em casa, organizar, dedicar uma agenda, ter tempo para determinadas ações, determinadas tarefas, ser mais organizado e organizada, agora aprendeu a forceps, aqueles que não sabiam. Aqueles que já têm uma capacidade de trabalhar no home office, né? Eu, por exemplo, quando eu fechei a fábrica foi em 2011, nós estamos então há 9 anos já trabalhando aí no home office de forma, né, que faz sentido. Então a gente acostuma, a gente tem uma maneira de organizar, né? Os meus filhos já estão acostumados com isso, já vê a gente sempre fazendo isso, então para eles é meio normal. Então, bom, e agora, daqui para frente, o que fazer diferente? 3 pontos da minha visão. 1, se você não sabe se organizar, você tem que se organizar. Outro, se você não tem agenda, alguém tem agenda para você no seu lugar, tá certo? Isso é importantíssimo, então tem que se organizar, tem que ter agenda. E detalhe, você não precisa ser 100%, full time, all time, on time, online, dentro de casa.
Tá. Permita-se parar essa parafernália toda e, assista um filme, um documentário que você acha top, lê um livro legal, lê um texto decente na internet, para de naufragar, que tem uma pá de gente que navegar. O que é naufragar na internet? Explica aí. Naufragar na internet, vou te dar um exemplo, eu falei isso aí para um aluno, eu fui orientador de trabalho acadêmico durante muito tempo, né? Então eu falava para os caras assim, ó, quem não tem dúvida não trabalha. É o primeiro ponto. Se você não teve dúvida até agora, que você não fez nada, não pesquisou nada, não olhou nada. Aí, o cara, ele tá fazendo a pesquisa no trabalho, aí ele é hiperlinkado, né? Então ele tá vendo um negócio lá num site XPTO de informações da linha de pesquisa dele. Aí tem um hiperlink. Aí no hiperlink fala assim, comportamento ético. Aí, pá, ele vai lá, comportamento ético. Lá no comportamento ético tem a ética de Spinoza. Aí ele, clica em Spinoza. De Spinoza, ele vai ver que tinha a história grega, não sei das qual. Cara, daqui 15 minutos ele tá vendo o Fábio Rabin no YouTube. Velho, tá vendo o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes, cara, o cara naufragou geral, assim, né? Tá naufragando na internet, não sabe? Agora, quando você navega na internet, não. O que é navegar na internet? É você anotar, fazer o teu bloco de tarefa, falar assim, cara, eu preciso visitar isso, preciso resolver isso. Então, esses 3 pontos, na minha opinião, para quem trabalha em casa e daqui para frente, o que pode fazer de diferente, eu acho que é isso. Na minha opinião, é ter uma boa organização, ter uma agenda que faça sentido, e você tem que se permitir, dentro desse ambiente de trabalho, e entender que você é ser humano completo. Eu falo muito sobre isso. As pessoas têm uma mania lazarenta de ficar departamentalizando a vida. No meu próximo livro, que se chama 1440 Minutos, ele ficou meio grande, ficou com 350 páginas, mas eu estou trabalhando todo esse conceito a respeito dos 1440 minutos. E é onde eu falo para as pessoas terem vida integral, vida completa, e parar de departamentalizar a vida, cara. Tô na minha vida social. Tô na minha vida acadêmica. Tô na minha vida familiar. Tô na minha vida amorosa. Tô na minha vida pessoal. As pessoas departamentalizam a vida. E eu acho que esse movimento que a gente está vivendo hoje, as pessoas perceberam coisas extraordinárias. Que diante de uma live, diante de uma entrevista como essa, poderia aparecer minha filha, meu filho aqui. Eles fazem parte da minha vida, cara. Poderia aparecer a Kátia aqui. Faz parte da minha vida. Pode não dá pra chamá-los. ser sem eles. Pode chamá-los. Não dá pra ser. Eu vou avisar aqui. A Mamãe e o Rafa não vem, não. Acho que falta coragem. Cachorro. Teve uma entrevistada nossa, né, Carol? Que teve cachorro. Carol, você está de ponta cabeça no vídeo, Carol. É que no switcher aqui você tá offline agora. A Carol tá de ponta cabeça. Mas, ó, Edu, deu para dar uma ideia aí? Eu acho que é muito mais umas coisas. De novo, eu não gosto da palavra dica. Quero te dar dica. Parece que dica é um negócio meio de guru, né, cara? Eu gosto de compartilhar o conhecimento e algumas coisas que eu penso, da forma como eu penso, e aí para uns serve, para outros não serve nem tanto, para outros serve uma parte, para outros serve outra parte. Mas eu acho que essas conversas são sempre interessantes para a gente partilhar e compartilhar ideias. Muito bom, mas eu queria que você. Eu vi que você estava falando do compartimentação Departamentalização. Da vida, departamentalização da vida. Fala um pouquinho mais disso. Você acha que tem que misturar tudo? Que a família. Mas não existe. Você não vê um momento em que você tem que departamentalizar? Porque assim, eu sou, até por força do sangue alemão que eu tenho, eu sou um cara extremamente departamentalizado, né? Eu sou assim, eu tenho essa característica, né? E aí, me ajuda aí, então. Fala então, aí, agora sim dá as dicas. É que departamentalização da vida é diferente de agenda de tarefas e de trabalhos que você tem no dia a dia, que é composta por 4 pontos: aquilo que é imprescindível, aquilo que é urgente, aquilo que é importante, aquilo que é circunstancial, né? Então a gente precisa saber disso. Quando eu falo de departamentalizar a vida, as pessoas se atrapalham um pouco porque elas não entendem que a vida é integral, cara. A vida é fluida, é um movimento que a gente vive. Por exemplo, a gente está aqui nesse encontro, nessa live. Se, sei lá, por uma consequência qualquer, meu filho resolve vir aqui, tropeça, bate a cabeça na mesa aqui, abre, acabou essa live, velho. Eu vou falar, desculpa aí, meu filho Edu, tem que vazar, cara, foi top. Mas essa live aqui nós estamos te pagando R$3.000 pra você assistir, pra você fazer. Bom, beleza, então pode ficar com o dinheiro aí, meu. Entendeu? Porque eu vou cuidar do meu filho. Porque a vida é assim. A vida, ela é toda, é por completo. Então, quando eu falo de departamentalizar a vida, é as pessoas colocando segmentos na vida
E aí tem um pouco mais de profundidade, porque eu vou falar um pouco lá sobre felicidade, sobre procrastinação e tudo mais. E aí as pessoas comprometem ações de felicidade na vida dela, porque elas ficam tentando equilibrar o tempo todo esse monte de pratinhos de cada departamento da vida, saca? Puta, eu tenho que estar bem na minha vida social, puta, minha vida acadêmica, caraca, minha vida no trabalho, minha vida pessoal, minha vida amorosa, minha vida familiar, minha vida parental, minha vida espiritual, minha vida... Nossa, então, nesse tem vida, movimento... e tem vida pra gente ter aí, hein? Cara, então eu não acho que faz sentido, saca? Eu acho que faz sentido a gente viver a vida, bicho. O Benjamin Disraeli, que foi ministro da Grã-Bretanha, da Grã-Bretanha, ainda na Inglaterra, primeiro-ministro, ele tem uma frase que eu acho extraordinária. Ele fala assim: a vida é curta demais para ser pequena. Benjamin Disraeli, Não é, velho? Você citou um monte de cara fera aí, Spinoza, já tinha falado de Baruch Spinoza, agora Disraeli, né? Pois é. Eu não sei, o que você acha, cara? Eu acho que é isso, sabe? Porque depois, velho, a gente... Você sabe, Edu, uma coisa importante, assim, eu falo nesse livro aí, uma coisa muito importante, que é, esse lance de departamentalizar a vida, eu tô achando que vai cair aqui a minha bateria. Peraí. Tá. Esse lance de a gente já vai encerrar também já. Tá bom, deixa eu só pôr aqui que você tá com 5%, aí te derruba. Esse lance de departamentalizar a vida... Agora tá ok, Carol. É um pouco isso, saca? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, cara. Tem que tomar, pra gente não apequenar a vida, pra vida ser significativa. E uma coisa que eu ia te falar houve um tempo, Edu, eu acho que isso passa pra todo mundo. A nossa vida o nosso tempo tem um preço. Então até uns 25 anos a vida tem um preço. Depois dos 25, cara, a gente tem que começar a pôr valor no tempo. O tempo se torna mais valoroso, mais valorizado, mais significativo, com significado e que tenha significância. Então acho que é isso, cara. A gente... e o tempo passa a ter esse outro valor, porque o próprio meio ambiente, né, exige de você, né, até do seu corpo que está envelhecendo, ele te desgasta mais, né? É o motor que passou dos 200 mil quilômetros, ele vai rodar e tudo mais. Precisa de bardar o B12, não? Quem falou isso foi o do Deus das Mil Máscaras lá, o Joseph Campbell. Campbell. Na Jornada do Herói. Na Jornada do Herói. Ele falou que quando você fica mais velho, a pressão do environment, né, a pressão do meio ambiente sobre o seu corpo, ela faz você performar muito menos, né? Então, e isso faz o quê? Ele não disse essa parte do tempo, ele não disse, mas se você performa menos, se você consegue performar menos, né? O seu tempo tem que ter mais valor mesmo, né? Cara, é importante isso. Acho que é super importante. Então, nesse livro deve sair aí agora, maio ou junho, não sei. Pode fazer o jabá completo do livro. Pode fazer o jabá completo. Deve sair em maio e junho, cara. A gente não tem nem capa, nada. Então. Mas, ó, lá eu tenho um clube. A gente está construindo muita coisa. Quem gosta de audiovisual e curte essas paradas, eu tenho com a galera lá que a gente está fazendo. Dentro do clube tem um monte de vídeo, um monte de podcast, um monte de coisa legal. Me fala o nome para eu colocar aqui nos comentários. Põe aí, Clube de Vendas e Negócios do Zanutim. Clube de Vendas e Negócios do Zanutim. Do Zanutim. Ok. E aí é legal porque a galera que tá aí também vai poder ver muita experiência, muita coisa que eu acho que vai navegar nessa vibe, cara. A galera do audiovisual vai ser vai virar o jogo, sabe? Eu acho que teve um tempo, eu enfrentava muitos alunos assim na época na universidade, que os caras estavam muito preocupados. Eu tinha vários alunos que trabalhavam na Record e foram despedidos, sabe? Muita gente naquela que era a Manchete, como é que chama agora aí? Rede TV? Os meninos na Rede TV e tal. Então, pô, muito preocupado, porque estavam eliminando muito robô, né, cara? Aqueles robôs tomando o espaço do cameraman, do contra-regra e tal. Uma vez eu fui gravar num estúdio super de ponta, tinham 4 robôs, eram 7 estúdios, tinha 3 caras operando 7 estúdios. 3 caras. Não vou falar isso. O nome aqui, mas fica lá em Valinhos. Eu fiquei muito tempo lá gravando para as universidades. E, cara,
Mas olha o que a gente tem de stream, de broadcast, de transmissão ao vivo de evento. Pô, cara, uma parafernália de coisa que eu acho que tem várias saídas que daqui para frente dá para fazer diferente e dá para fazer coisas muito legais, com edições super top, com, sei lá, eu acho que a gente vai viver, estamos vivendo há um tempo e eu acho que daqui para frente será mais maximizado ainda. E você, quando você lançar esse livro, fala com a gente pra gente fazer uma live aqui. Pô, legal, falo. A gente volta pra cá pra live, fala com a Carol obrigado, aí, a gente marca. Obrigado, Carol, obrigado, Edu, obrigado pelo convite, vai ser um prazer, cara. Vamos encerrar, Carol? Carinho. Vamos lá, que já passamos, nosso convidado vai bater na gente, que nós já passamos de meia hora. Não, pelo amor de Deus, aqui não tem problema. A Carol vai fazer a despedida. Zanutin, muito obrigado. Conte conosco aqui para divulgar o seu livro, obrigado mesmo. Carol, obrigado, gente. Olival, muito obrigado. Muito obrigada, Zanutin. Desculpa que eu fui e voltei aqui. Você viu que eu sou teimosa, eu tentei no celular, que é uma coisa que eu nunca tinha feito e realmente não funciona. Então, na próxima eu espero o computador reiniciar. Obrigada, Zanutin. Vamos conversar, fazer outras aí. Muitíssimo obrigada. Legal, obrigado, Edu. Fiquem com Deus, Carol, fiquem com Deus. Obrigado. De novo, se for sair de casa, tem que sair com muito cuidado, protegido. Ainda é tempo de reflexão, é tempo da gente pensar, mas sem desespero. Também é tempo de serenidade, é tempo de tomar decisão baseado naquilo que faz sentido para a vida da gente e a vida de forma completa, né, cara? Sem desespero. Muito obrigado. Obrigado, Zanutin. Valeu. Valeu, gente. Fica com Deus. Obrigado, Carol. Beijo para vocês. Tchau, Carol. Tchau. Tchau, tchau.